boa noite, todo mundo está chegando aí. A gente está começando agora mais uma live do programa Tim Lopes e hoje a gente vai conversar com uma jornalista de Cascavel, é a Juliette Manfrim. Eu vou esperar ela chegar aqui para dar um oi. Olha, ela já chegou, que coisa chiquérésima. Deixa eu ver onde é que ela tá. Aceita. E hoje a gente fez um teste um pouquinho mais cedo. E aí foi bacana, deu tudo certo, ela já deu uns spoilers. Oi, que isso? Como assim? Por que Oi, você não deixa aparece? eu ver. Que mistério Calma, é vamos esse? ver. Tá fazendo um Eu acho que misterinho. a minha câmera inverteu. Só um Não, ela não pouquinho. tá bem, ela não está bem. Olha o que eu tô dizendo. É muita emoção, gente. Só um pouquinho que nós já vamos descobrir. É a sua primeira live, criatura? Pô, pelo Pelo, amor de Deus. pelo, pelo Insta, sim. Então, olha só, nós nos acostumamos aqui a várias pessoas fazerem a live pela primeira vez no Insta. Ela vai Pois acertar é, a câmera, daqui a acerta a câmera. Ah, pô, Juliette, pronto. não pode, deu tempo de botar uma make, dar uma valorizada aí, que eu já É, vi. amarrei o cabelo. Isso, o cabelo nessa pandemia é uma coisa engraçada. O cabelo do negócio tá, de vez em quando ele acorda junto comigo, às vezes ele não acorda, mas tá tudo ótimo. Bom, Pois Juliette, é, é o né? seguinte, Vai deixa eu menos que o já, salão. vou aproveitar, já vou te apresentar, já vou falar Tá. super bem de você. Então, deixa eu só Ó, revelar um segredinho, gente. É a primeira vez que eu vejo Juliette assim, né, ao vivo, né? Porque a gente só se conhecia pelo telefone, por e-mail e por zap, que a gente trocou já há algum tempo e tal, por conta de umas matérias, enfim. E ontem a gente teve uma conversa ótima e eu espero que vocês gostem. Por quê? Quem é Juliette? Juliette tem 39 anos, praticamente uma garotinha, mas ela trabalha há 20 anos, tá? E ela está há 10 em Cascavel. Hoje ela é editora-chefe do Portal 24. Estar em Cascavel significa muita coisa, tá? Juliette, eu queria primeiro te perguntar o seguinte: como é que foi a sua transição da geral, né, de ser uma repórter de geral, e você passar a cobrir crime organizado, tráfico na fronteira, só coisa barra pesada? Como é que foi essa transição? eu sempre gostei, eu sempre tive uma afinidade com a área de investigação. Mas eu comecei, como você disse, na área geral do jornalismo e por morarmos numa região de fronteira, eu moro aqui há muitos anos, a gente começou a observar muitas circunstâncias, muitas coisas envolvendo crimes transfronteiriços. Como, por exemplo, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o contrabando de cigarro e apreensões diárias, muitas apreensões diárias, infinidade de pessoas presas, mas às vezes as pessoas presas por muitas vezes, uma mesma pessoa presa por muitas vezes. E eu comecei a me questionar como jornalista, porque eu não encontrava muito material que pudesse explicar a raiz daquilo tudo. Até então, para mim, em uma visão talvez mais superficial, mesmo sendo jornalista, eram situações isoladas de pessoas que tinham iniciativas isoladas para o crime. E em um determinado momento eu trabalhava no jornal em Toledo, na Gazeta, no município de Toledo, e eu fui cobrir um colega de redação que havia saído de férias, e eu fui fazer a área de segurança, a área policial. E isso foi mais ou menos entre o fim do ano de 2008 e início do ano de 2009. E aconteceu uma chacina na cidade de Guaíra, que é uma cidade próxima daqui, né? Uma cidade não é muito longe, 120 quilômetros, mais ou menos, 130 quilômetros, que é um município que fica na fronteira com o Paraguai, só que com o Salto del Guairá, em Uhum, outra região aqui da Foz do Iguaçu, fica na fronteira com a Cidade do Leste, e Guaíra fica em Salto del Guairá. uhum. E, e houve então essa chacina. Nós fomos para lá para cobrir essa chacina. E nós chegamos lá, tinham 15 pessoas mortas. Era gente morta para todo lado.
Foi numa propriedade rural, essa situação, e envolvia o contrabando de cigarro. Essa situação envolvia grupos ligados ao contrabando de cigarro. A partir daí, eu comecei a olhar com um olhar um pouco diferenciado e até para sanar uma curiosidade minha, de buscar informações do que estava acontecendo efetivamente na fronteira. Porque também estavam começando a ficar muito mais comuns os crimes contra a vida, por conta de disputa de área, por contrabando, enfim. Aí eu passei a me dedicar um pouco mais, né, para essa área, e aí começaram a surgir algumas fontes ligadas à Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. E em um determinado dia, e também me chamava muita atenção, assim, sempre havia muitas apreensões, e geralmente os motoristas dos veículos, porque a rota aqui é uma rota terrestre, e também existe uma rota aérea, mas existe uma rota terrestre, muitos motoristas fugiam. Simplesmente fugiam e se pegava a carga, muitas vezes com carros roubados, com carros furtados. E aí eu comecei a perguntar para essas minhas fontes o que acontecia efetivamente. Peraí, antes de você começar a entrar nas fontes, para quem está chegando agora, só avisando, a gente vai falar aqui sobre PCC, contrabando de armas, contrabando de cigarros, tráfico de pessoas, como é cobrir a fronteira, porque a gente fala muito aqui, a gente que está no Sudeste, a gente fala muito da Paraguai, Pedro Juan Cabaleiro, Capitambado, você nunca chega, né, não tem muita, digamos assim, visibilidade essa área aonde a Juliette está trabalhando. E é uma área quentíssima, né? E aí, como você estava falando mesmo, como a gente começou ontem, você saiu da geral e foi se especializar nesta área. Cobrir esta área é muito difícil, né? E aí, você me falou ontem sobre a questão das fontes, que era o que você estava começando a falar. Como é que você pode fazer você começar a cobrir uma área que não está muito visível, principalmente para as fontes locais? Como é que você mantém essas fontes? Como é que você consegue chegar nessas fontes para formar uma parceria de credibilidade, para eles entenderem que você é uma repórter que trabalha com seriedade, uma apuração consistente? Bom, em primeiro lugar, eu acho que as primeiras matérias que eu fiz, elas foram muito incisivas para isso. Como eu comentei contigo ontem, eu achei que ia fazer 2 ou 3 matérias e lá no começo deu 57, uma série de reportagens que a gente fez. Por quê? Porque a partir do primeiro material que a gente fez, a gente publicava, eu trabalhava nessa época no Jornal Paraná, e aí a gente publicava especiais de fim de semana. E aí, a partir disso, as primeiras fontes surgiram a partir dessa minha iniciativa de procurá-los para saber o que estava acontecendo. E a partir de então, as fontes também começaram a me procurar para me passar informações do que estava acontecendo na região da fronteira. Foi muito bacana que nas primeiras reportagens que a gente soltou, eu falo a gente porque eu tenho um colega de redação já por muitos anos, chamado Ailton Santos, que é o repórter fotográfico, e a gente sempre está junto nessas. Então, o primeiro material que a gente soltou no domingo. Na segunda-feira, apareceu um delegado da Receita Federal na redação do jornal, procurando por mim, que ele queria conversar comigo, me passar mais informações sobre algumas situações, sobre o índice elevadíssimo de evasão escolar de adolescentes que estavam indo trabalhar por contrabando. E como eles tentavam estancar uma situação que estava sendo vivida com muita... Estava muito vivo isso na região de Guaíra, dos municípios próximos ali, os municípios lindeiros ao Lago de Itaipu, mas que era uma situação que estava ficando meio invisível. E a evasão escolar estava altíssima. Por quê? Porque eram meninos de 12, 13 anos trabalhando como batedores, como olheiros, meninos ganhando muito dinheiro, meninos que tinham como sonho de vida ser contrabandistas. E aí, esse delegado virou uma ótima fonte também. E aí eu produzi mais material, né, das crianças e dos adolescentes captados pelo contrabando, pelo tráfico na fronteira. E aí a coisa foi crescendo. Eu sempre tive uma fidelidade muito grande com as minhas fontes. Eu já respondi processo criminal por não revelar as minhas fontes. E para mim nada é mais sagrado que as minhas fontes. Perfeito. Eu as mantenho em absoluto sigilo se elas assim pedirem. Né? As
não vão ouvir da minha boca a fonte A, B ou C que me passou essa informação. Eu confio Perfeito. nas minhas fontes, as minhas fontes confiam em mim. Eu acho que essa relação de reciprocidade é que faz a gente fazer um jornalismo bacana. Exatamente, exatamente. E aí, olha só, tá todo mundo, tem gente aqui mandando beijo, dizendo que você é maravilhosa. Tem um negócio do fã-clube aqui maravilhoso. Tem o Ah, que eu Vinícius divulguei da bem. África. Gente, o Vinícius da África do Sul, que é o nosso parceiraço, que está sempre aqui. Lá é de madrugada, mas ele está na ativa, tá? E a Maria Esperidião, ela está fazendo uma pergunta que era uma coisa que a gente conversou ontem, que é quentíssima. A questão de ameaças. É claro que a partir do momento que você vai fazendo matérias bacanas, elas vão dando resultado, as fontes vão chegando, você se cuidava? Você tinha algum protocolo de segurança no início? Fala a verdade. Não, nenhum. Ah, apesar de morar na fronteira, eu acho que a gente tinha um desconhecimento do que estava realmente acontecendo na região da fronteira. E um determinado dia, isso foi no mês de junho, estava muito frio, estava garoando, estava frio, então assim, a região Beira-Lago, ela estava isolada, ela estava vazia, estava sem ninguém. E eu e esse meu colega de redação, nós resolvemos ir para o município, porque atravessa-se muito com lanchas de lá para cá, porque é o Rio Paraná, então faz a travessia com lanchas clandestinas, carregadas de tudo, de tudo. E aí eu e o meu colega resolvemos que nós iríamos para a Barranca do Rio fazer algumas imagens das lanchas vindo. Simples E fomos assim. só nós dois. Só nós dois. Tinha o lugar onde atracava uma balsa, mas do lado, assim, o restante era tudo mato, mata fechada, né? Mata ciliar, do lado do rio. E nós fomos, com a cara e a coragem. Nós chegamos na Barranca do Rio, aí nos disseram, olha, vocês vão passar por um lugar que é um dos maiores depósitos de cigarro hoje da fronteira toda. Então vocês vão passar nesse lugar, vocês vão passar em tal lugar, vocês vão ver uma pessoa sentada assim, assim, assada. Essa pessoa Uhum. é a olheira que vai ficar cuidando, todo o esquema. E realmente, tudo isso aconteceu. Nós descemos, fomos para a Barranca do Rio, só que no que nós descemos, logo depois veio uma pessoa atrás da gente. Um rapaz desceu, chegou próximo da gente, fez menção de estar armado, colocou a mão dentro da roupa. O meu colega, o repórter fotográfico, ele estava fazendo as fotos das lanchas, do movimento. Aí eu estava sentada com a porta do carro aberta, eu estava sentada no banco do carona. Eu passei a dirigir o carro, peguei o carro, passei por perto dele, porque nós dois observamos um movimento estranho. Uhum. Aí eu peguei ele, a gente saiu, fomos embora e as pessoas seguiu a gente. Foi saindo. Só que não acabou por aí. Porque nós fomos expulsos da cidade por agentes de segurança que haviam sido cooptados pelo crime organizado. Então, agentes de segurança expulsaram a gente da cidade. Quando a Nós gente está saímos falando, quando você fala agente de segurança, você está falando o quê? Polícia Civil ou Polícia Militar? militar. Militar. Naquela ocasião foi polícia militar. Isso há 10 anos atrás. Foi da polícia militar. Peraí, só um minutinho. Você disse naquela Tá. ocasião, significa que aconteceram outras, Porque ou assim, outras ameaças. Isso tem a ver com o que o Rafa Marcante perguntou assim: qual foi a produção que você sentiu mais medo? Pelo que a gente está entendendo, nessa produção você ainda não tinha se tocado do medo, do perigo que era, né? Mas teve alguma produção que você percebeu que aqui está ficando esquisito, é melhor sair fora? sair fora, não. Mas tomar um pouco mais de cuidado, sim. Porque em um determinado momento, foi no dia 6 de setembro, né, véspera de um feriado, nós tínhamos um colega de profissão que mora no município lindeiro, então, assim, bem na fronteira. Eu estou em Cascavel, que é 150 quilômetros, a gente ainda está na área de fronteira, mas a gente não está na Barranca do Rio. E Sim. nós tínhamos um colega de profissão que trabalhava lá, e aí ele entrou em contato conosco, e ele falou assim, olha, o principal contrabandista de cigarro, ele estava foragido da justiça brasileira, ele morava do lado do Paraguai, ele contratou 2 pessoas para matar vocês. Eles vão matar vocês. Então é melhor vocês se cuidarem. Nesse dia, nós estávamos indo para o Paraguai para produzir um material sobre o tráfico internacional de pessoas naquele mesmo dia. O cara estava lá no Paraguai.
Ele contratou 2 pessoas para matarem a gente. E eu fiquei sabendo disso já no fim da tarde. A gente já estava indo pro Paraguai. Aí eu pensei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou. Não contei nada para minha família, não falei nada para meus pais, né? E fui. Um pouco de medo, com um pouco de receio, claro, né? Até porque eu estava fora do país, eu estava no Paraguai, muito próximo do lugar onde estava o contrabandista, né? E aí eu conversei com alguns contatos, com algumas fontes. Essas fontes sugeriram que eu registrasse o boletim de ocorrência, desse ampla divulgação para essa situação. Aí eu registrei um boletim de ocorrência, fui ao Ministério Público Federal, o procurador do Ministério Público Federal fez um encaminhamento para a Polícia Federal e nós passamos a viajar escoltados pela Polícia Federal. Nós ficamos por um bom período viajando com a Polícia Federal. Hora em viaturas da Polícia Federal, né? Horas com o nosso carro, mas sempre com um policial junto. Eu acho que aquele momento foi o momento mais tenso. Aquela viagem para o Paraguai, e aquele momento, para mim, foi um momento mais impactante. A partir disso, a gente passou a adotar, então, os protocolos de segurança. Nós compramos coletes balísticos, a gente passou a restringir ainda mais as informações sobre o que a gente fazia. Quando você fala restringir informações, você comentava com outros coleguinhas o que você estava fazendo, ou com outras fontes? Como é que é essa restrição? Não, geralmente não. Eram pouquíssimas pessoas que sabiam, pessoas estratégicas, sempre estratégicas. E nunca ir para lugares e fazer check-in, por exemplo, em lugares onde... Nossa, olha, gente, olha só, isso é uma dica. Se você é jornalista, para com isso, não faz negócio de check-in, não, gente. Esse negócio de selfie, cheguei não sei aonde, esquece isso. A não ser que você queira ser rastreado, né? Então, check-in, esquece, nenhuma chance, né? Redes sociais também, eu percebo que você é muito... este perfil, inclusive, que a gente está conversando com ela, foi criado para live, tá? Exatamente. Porque ela mantém o perfil dela fechado, o perfil pessoal dela. Ela é muito econômica em fotos, que eu me dei uma olhadinha lá e tal. Então, a gente combinou de fazer este perfil só para funcionar pela live. Então, é mais um cuidado, né, que você toma para você manter, porque você circula numa área muito complicada. Cobrir a fronteira, como é que é cobrir a fronteira no dia a dia? Olha, não é uma tarefa fácil, porque, afinal de contas, você não sabe com quem que você está lidando. Você não sabe onde você está pisando. Você não sabe quais são as pessoas que têm ligação ou não têm. O contrabando de cigarro, ele é tão endêmico aqui que, se você conversar com muita gente que vive na região da fronteira, essas pessoas nem enxergam o contrabando de cigarro como um crime. É muito comum existirem propriedades rurais alugadas para servirem como depósito de contrabandistas, para deixar lá o cigarro, para que possa sair por rotas clandestinas. Então, assim, acaba sendo um complemento de renda. E muita gente sobrevive nesses municípios com o dinheiro que vem do contrabando. Como motorista, como batedor, como olheiro. É uma grande empresa, muito bem estruturada. É uma empresa bilionária. Nós fizemos um material no ano passado com o pessoal do núcleo de polícia marítima da Polícia Federal de Foz. Eles nos passaram, eles têm aquelas câmeras de visualização noturna, passam 400 lanchas por noite naquele entorno do rio, carregadas. Por mais que exista um efetivo, uma fiscalização, é humanamente impossível você frear, conseguir controlar isso tudo. Nessas águas internacionais acontece de tudo e não tem como. Não tem como se fazer com o trabalho que é realizado hoje. Não tem nem pessoal, nem uma estratégia. É complicado. É o cobertor curto, não é isso? É bem complicado. Hoje existe uma estratégia que acontece nesse momento, uma operação chamada Horus aqui na fronteira, que é uma operação que ela está segurando muita coisa, mas mesmo assim é muita gente envolvida. É muito grupo. É como você desarticular uma quadrilha e no lugar daquela nascerem outras 15 quadrilhas. Exato.
Exato. No primeiro mapeamento que eu fiz do contrabando de cigarro, eram 20 quadrilhas que administravam 150 portos clandestinos na barranca do Rio Paraná. Portos clandestinos são só picadas no meio do mato, derruba-se árvores, as lanchas chegam, existem pessoas já preparadas ali esperando para descarregar tudo, e a partir dali vai para o Brasil inteiro. Nesse primeiro levantamento que eu fiz, era isso. Nesse momento, se você me perguntar, diminuiu? Não. Aumentou? Sim. Sim. Por quê? Fecha um porto clandestino, abre-se outro lado. Abre-se um outro. E muita gente está entrando aqui, fazendo algumas perguntas, além do pessoal da Gazeta de Toledo, que está negócio de bandeirinha, mandando 1000 beijos, dizendo que você é maravilhosa. Gazeta de Toledo, olha, nem te conheço, mas te considero pacas, hein? Gostei disso. O Major Giraldi está perguntando o seguinte, a omissão estatal é um dos grandes males? Muito, muito. Na primeira série de reportagens que nós fizemos, as matérias foram parar no Ministério da Justiça. Na época era o ministro José Eduardo Cardoso, a ministra-chefe da Casa Civil era Gleisi Hoffmann, e essas matérias foram debatidas porque existiam muitos prefeitos que estavam sendo ameaçados de morte, os prefeitos que estavam tentando se rebelar contra o crime organizado nos municípios lindeiros, ao Lago de Itaipu, muitos deles estavam sofrendo ameaças de morte. E a gente também fez um apanhado sobre isso. E essas matérias foram parar no Congresso, foram parar em Brasília. Aí o alto escalão do governo disse assim, mas nem nós tínhamos dimensão do que era efetivamente a fronteira. Puxado, hein? Aí fica puxado. Como não? Como não? Foi colocado um veículo aéreo, um VANT aqui, um veículo aéreo não tripulado, para operar na região da fronteira. Tinha uma base exclusiva para ele no município de São Miguel do Iguaçu. Todas as vezes que ele levantou voo, ele trouxe informações preciosíssimas sobre localização de quadrilha, rota. Sabe o que aconteceu? Simplesmente guardaram, encaixotaram o avião, porque não tinha mais dinheiro para fazer manutenção, não tinha dinheiro para comprar combustível e não tinha mais gente para operar. Um avião poderia fazer o trabalho de muita gente. Por quê? Porque a tecnologia. Sabe? Então, eu enxergo isso como uma missão do Estado. Uhum. Além de uma série de outras situações. Por exemplo, o contrabando hoje ele é amplamente praticado também por organizações criminosas, como o PCC, por exemplo. Por quê? Uhum. Porque ele é visto como um crime mais brando, menos nocivo, com penas menos nocivas, mas que gera um lucro. Capitalização tremenda. Assim, todos os dias aqui, todos os dias, não passa um único dia que as polícias da região não peguem uma carreta carregada com cigarro. É impossível isso acontecer. É impossível isso acontecer. Então, assim, se pega quantos outros não acabam passando? Sim, sim. Porque não existe efetivo e, lamentavelmente, existe também um lado dos agentes de segurança que são corruptos, que são coniventes com isso porque participam desse esquema. Sim, lamentavelmente. Sim. Então, a rota só funciona porque existem pessoas trabalhando muito bem nela. A gente tem uma rota muito bem traçada aqui na região, muito bem delineada. E tudo que acontece na região está respingando na segurança pública do Brasil inteiro. Exatamente, exatamente. Isso não é tem importante. Como pensar ao contrário. Agora, uma outra questão. O Gilberto Melo pergunta o seguinte, não é uma pergunta, é uma afirmação, eu queria saber se já aconteceu com você. Ameaças vêm de todos os lados, de toda parte, até dentro de prédios públicos. Você já passou por isso? Sim, no ano passado eu fiz uma matéria falando sobre presos do sistema federal. E nós recebemos na redação comentários na reportagem com tons ameaçadores. Vai pagar por isso e tal, não sei o quê. E eu pensei, poxa vida, a gente está fazendo uma matéria contra o crime organizado. Vamos descobrir quem é. A pessoa usou um pseudônimo, a pessoa usou um e-mail que não existia, só que a gente conseguiu localizar o IP da máquina da pessoa. E quando a gente buscou o IP da máquina,
para minha surpresa, as mensagens vieram de dentro do prédio do Ministério da Justiça em Brasília. O que eu acreditava que poderia estar vindo de alguém ligado ao crime organizado, estava vindo justamente do ente que deveria fazer o controle disso tudo. E eu fiquei muito chocada com isso na época. Nós solicitamos informações sobre isso. O Ministério da Justiça, na época, a assessoria do então ministro Sérgio Moro disse que o Ministério não compactuava com esse tipo de atitude, que prezava pela liberdade de imprensa, enfim. Mas até hoje eu não sei quem foi a pessoa que me mandou as mensagens de dentro de um prédio público, dentro do prédio do Ministério da Justiça em Brasília. Até hoje eu não. Aí fica difícil. Aí realmente precisamos trabalhar, mas as ameaças vêm de todos os lados, é assustador. Tem muita gente aqui mandando beijos, tá demais. Seu fã-clube tá uma loucura, hein? E Betânia também diz o seguinte: grande profissional com quem tive a honra de trabalhar na redação e aprender muito, te admiro, beijos. Olha, é uma infinidade de beijos de todos os lados. Tem gente não só aí da região, como tem a Thaís de Fortaleza, que está mandando adeusinho e beijinho. A Thaís Lavor sempre está aqui com a gente, além do Vinícius, que é o nosso parceiraço lá da África do Sul. Temos aqui, não sei se eu vou ler o nome certo, tá? Reveiga Martins diz o seguinte: eu moro na região noroeste do estado, às margens do Rio Paraná, e essa situação não é diferente aqui. Então, essa fronteira que a gente está falando é bem complicada, é bem difícil. Eu ia te fazer essa pergunta um pouco mais adiante, mas já vamos logo fazer o seguinte: você aconselha a quem tá querendo investir nessa área de jornalismo investigativo, principalmente nessa área onde tem muita matéria, a fronteira tem matéria demais. Você aconselha a fazer esse trabalho, a se especializar? Sem dúvida, sem dúvida. Eu faço isso e eu faço com muita paixão. Quem me conhece sabe que eu não estou jornalista, eu sou jornalista, porque eu amo o jornalismo, eu amo o que eu faço, e eu faço com muita dedicação, eu faço com muito comprometimento, eu respeito muito as minhas fontes, e eu acho que está faltando tanta gente no jornalismo investigativo, seria tão importante que mais acadêmicos se interessassem, que as instituições, eu sei que tem professores, ex-professores meus me assistindo, ou professores que estejam assistindo, tentem incluir nas suas grades disciplinas específicas para investigação. Todo jornalista é um investigador. Se não aguçar isso no profissional jornalista, ele vai ser simplesmente um profissional raso, um profissional mediano, que vai se contentar com aquilo que está ali à sua frente. Ele não vai buscar o que está além daquilo. Exatamente. É essa que faz toda a diferença. E assim, no jornalismo investigativo aqui na fronteira, eu não encontro muitas mulheres fazendo isso. Eu estou aqui já há muitos anos, eu não encontro muitas mulheres fazendo isso. Eu gostaria de ver muito mais mulheres, inclusive, fazendo isso. Homens e mulheres. Mas mais mulheres ainda fazendo isso. Porque não tem essa história de que esses assuntos não são assuntos para mulheres tratar. Sabe? Eu acho que as mulheres precisam, sim, se empoderar disso também. Existem riscos? Claro que existem. E eu acho que quem faz jornalismo, isso é uma coisa que eu sempre falo quando eu vou dar palestra, quando eu sou chamada. Quem faz jornalismo é uma pessoa que pensa muito menos em si e muito mais no outro. Porque ninguém faz jornalismo para si. Eu não faço as matérias para eu ler. Eu não faço as minhas lives para eu assistir. Então, não é só o meu conhecimento que conta. A minha profissão me permite que eu esteja aprendendo todos os dias. Mas eu acho que é muito melhor que nós tenhamos pessoas muito mais conscientes. E a gente está sedento e necessitando muito de jornalistas muito bem preparados. Sim, principalmente nessa área da fronteira, de cobrir a fronteira do Brasil, de ponta a ponta. Nós precisamos de ponta a ponta, tá? Exatamente, são 16 mil, quase 17 mil quilômetros de fronteira que a gente tem no Brasil. Então Então, olha só, o Rafa Marcante vem com uma perguntinha boa. Integração entre todas as forças de segurança seria uma solução para minimizar esses crimes da fronteira? Como é que se pode fortalecer isso? Eu penso que sim. Eu penso que isso seria fundamental. Por quê? Porque todos os agentes da segurança, eles trabalham hoje com as suas investigações.
E geralmente eles trabalham com informações que elas não se cruzam Sim, entre os entes da segurança pública. Já pensou se existisse um sistema único comum em que todos pudessem dialogar, os bons profissionais pudessem dialogar? Eu acho estancar é muito difícil, porque da forma como existe, quem conhece a fronteira sabe é, que é quase impossível, pelo menos num curto prazo. Mas sim. isso ajudaria muito, porque são muito mais cabeças pensando, são muito mais pessoas trabalhando e acima de tudo, os sistemas de inteligência trabalhando para isso. Você tira uma infinidade de homens da rua e coloca, entre aspas, as máquinas para trabalhar, para identificar, sobretudo, as questões financeiras. Se rastrear o dinheiro, se estancar o dinheiro, acaba com qualquer grupo criminoso. Quem é que vai se manter num ramo em que ele só leva prejuízo? Ou que ele não consegue mais lavar dinheiro, ou que ele não consegue mais mandar suas remessas para fora, ou que ele não encontra mais mercado. Se ele estancar o dinheiro, eu acredito que achismo, né? 70, 80% talvez possa reduzir. Por quê? Ninguém vai ficar num segmento que não dá dinheiro. E Tudo é dinheiro. já que a gente está falando de dinheiro, de Tá. negócios, você não só se especializou e fez muita matéria de contrabando, né, de tráfico de pessoas também, de contrabando de cigarro, dessa fronteira perigosa, como você fez uma pós, né, em marketing, e você Isso. estudou o marketing do PCC. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre esse trabalho que você fez. Certo. Então, quando eu fui fazer uma pós em marketing, e nessa questão, só para fazer um adendo, talvez acho que Sim. seja um pouco mais fácil de entender depois. Como eu comecei a investigar muito essa questão do contrabando, invariavelmente eu cheguei nas organizações criminosas, porque aqui a região acaba sendo um reduto, fronteira é um reduto. Hoje o Paraná é o segundo maior estado com presença de membros do primeiro comando da capital do PCC, né? E aí eu comecei a também investigar essas questões, buscar essas informações. E aí, conforme eu fui avançando na busca por informações, sobretudo do PCC, que ele tem uma presença mais ativa aqui na região, o Comando Vermelho um pouco menos, mas o PCC mais. Eu fui descobrindo que eles utilizam mecanismos assim de comunicação muito avançados para pelo que a gente enxerga e observa de um grupo criminoso. O PCC tem site oficial, alimentado diariamente, com informações sempre muito novas. Eu encontrei matérias minhas com muita frequência replicadas no site oficial do PCC. E aí eu comecei a observar a linguagem que se utiliza nos meios, nas mídias sociais, o primeiro comando da capital, nesse site oficial. E me ficou muito claro que eles passaram a representar ou atender um público que muitas vezes não está representado ou não está defendido efetivamente com políticas públicas, com a segurança, que é as pessoas que moram no morro, que moram na comunidade. E isso acabou aproximando muitas pessoas para o grupo. Por quê? Porque se eu ofereço proteção, se eu, né, eu trago uma mensagem de eu estou te acolhendo, eu estou fazendo por você. Eu Uhum. pensei, poxa, mas isso aqui é marketing. Aí eu não vi que. Pelas pesquisas que eu fiz, eu não tinha observado nada que tivesse tratado de como o PCC utiliza do marketing, da propaganda, para trazer mais pessoas para si, né? Para trazer mais faccionados, para trazer mais membros, e para que seja visto como um partido político que defende quem está à margem, né? E aí, nessa pós, eu tive como orientador o delegado-chefe da Polícia Federal daqui, que também é docente na instituição onde eu fiz a pós, na Univel. E quando eu fiz o artigo, assim, já me via muito claro, assim, desde o início da pós. Eu vou falar sobre marketing. Como é que a organização criminosa está trabalhando com marketing para trazer essas pessoas para ela. E fiz esse trabalho, acho que esse trabalho ficou bem bacana. Eu acho que ele não precisa parar por aí. Uhum. Vamos ver no ano que vem no Congresso.
né? Sim, inclusive nós conversamos ontem e a gente já combinou, claro, que ela vai escrever um livro sobre isso, evidentemente, né? E aí ano que vem, a gente vem numa live para ela falar especificamente sobre esse livro. E nessa Legal. questão quando a gente conversou ontem sobre essa questão do marketing do PCC, e eu fui dar uma zapeada no site, que eu confesso a vocês que eu não conhecia, e é interessante porque tem uma das abas lá, eles têm indicações de livros. Oi? Eles indicam livros, Olha só. eles colocam quais são os estados onde eles estão presentes, né? Quais Quase são os todo o Brasil, né? países. Né? Então você vê a presença fortíssima e tem toda uma linguagem, eles reproduzem várias matérias de outros sites, como se fosse um site super normal. E a gente está falando da maior organização criminosa do Brasil, passando a sua mensagem ali, né, como se fosse um. Eu confesso a você que fiquei bege. Eu falei assim, gente, como assim? Mas, enfim. Mas olha só, a Margarete Andrade está perguntando o seguinte: olha, de tudo que você já falou aqui, do teu trabalho de jornalismo investigativo, você nunca pensou em desistir, não? Eu acho que com o jornalismo investigativo propriamente dito, não. Houve algumas situações envolvendo o contrabando de cigarros. Eu vou contar essa história bem rapidinho, porque é uma história longa, mas eu vou contar ela rapidinho, que nesse momento eu pensei em desistir. Em Marechal Cândido Rondon, que é um município que não é muito longe daqui, e ele fica bem na fronteira. Ele é um município lindeiro ao Lago de Itaipu. No ano de 2009, aconteceu um rapaz que estava envolvido com o contrabando, ele sumiu e sumiram junto com ele duas crianças. Uma criança de 2 anos e uma menina, se eu não me engano, de 8 anos. Uma era filha dele e outra era sobrinha dele. Esse rapaz ele morava no município próximo e ele havia recebido uma ligação de um policial militar. Na época ele era o homem era policial militar ainda, que eles queriam conversar, porque eles queriam fazer um acerto. Esse policial militar, ele trabalhava para um grupo de contrabandistas. Esse rapaz devia em torno de 50 mil na época para o grupo contrabandista. E esse policial chamou ele, não, vamos conversar, vamos acertar e tal. Como escudo, esse rapaz levou duas crianças com ele no carro para conversar com o policial. Só que no que ele entrou na casa, o policial já o matou. Foi sumário. Ele não viu que tinham as crianças dentro do carro. Quando ele saiu para dar um jeito no carro do rapaz, ele viu as crianças lá dentro. Ele pensou, nossa, o que eu vou fazer com as crianças, né? Pensou. Aí as crianças já começaram a ficar apavoradas, porque não viram o pai e o tio, né? Era a mesma pessoa, né? Mas o pai de um e o tio da outra. As crianças começaram a chorar. O policial levou o carro para trás da residência e matou as duas crianças. E aí esses corpos foram jogados no meio do mato. O do rapaz foi jogado, assim, num lugar de dificílimo acesso. O das crianças, nem tanto. Uhum. Isso foi num sábado. E aí eu tava no plantão no fim de semana, as crianças desaparecidas. Eu tinha feito matéria falando que as crianças estavam desaparecidas, que o rapaz também estava desaparecido e tal. Na quarta-feira, nós recebemos uma informação de que um produtor rural, um morador da área rural, havia localizado os corpos das crianças. E a gente foi para lá para produzir um material. Uhum. Era muito chocante. Quando eu cheguei naquele local, eu me deparei. Junto comigo chegou a mãe da criança menor, uma menina de 18 anos na época. E ela falava assim: olha, ele tá rindo para mim, o meu filho. A mamãe veio te buscar. Ele tá me dando os bracinhos. E as crianças já em estado de putrefação, porque isso foi no mês de janeiro. Tava muito quente, choveu. Foi, assim, uma das piores cenas que eu vivi no jornalismo na minha vida, porque eu fiquei sem ação. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha uma colega de imprensa junto, que ela estava grávida na época. Ela começou a chorar muito, ela não conseguiu fazer a reportagem, ela era de TV. Eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu não me senti no direito de conversar com a mãe da criança, por exemplo, mas sabe, foi uma coisa muito, muito chocante. Talvez esse tenha sido o momento mais emblemático de pensar assim, olha,
Eu não quero isso para mim. Eu não posso viver isso. É uma carga emocional muito grande. É, E a é. gente já falou aqui nas lives que muitos repórteres, principalmente que cobrem a área de segurança pública, eles falam que tinha que ter um apoio psicológico dentro das empresas, porque você o dia inteiro, você imagina, você vivenciando isso, a carga emocional que você fica, e você, como é que você vai lidar? Porque você chega no lugar, você trata de tudo aquilo e você vai embora, mas a situação continua lá, entendeu? E você vai embora e a cabeça a mil. Por isso que uma das discussões era um apoio psicológico. Você já pensou em fazer terapia por conta disso? Não, não. Nunca pensei em fazer terapia especificamente por conta disso. E eu acho que isso é um ponto negativo para o que a profissão fez com a minha vida, que eu acho que eu acabei banalizando muita coisa, sabe? Como a gente vê muita coisa, a gente acompanha muita coisa, a gente acaba banalizando muita coisa. Sim. Lamentavelmente, chega um momento que a gente já não enxerga mais as coisas como algo sobrenatural e, lógico, quando tem criança, sempre choca. Sempre choca. Mas depois, um acompanhamento psicológico seria essencial para a gente aprender a lidar com isso, com uma maturidade Sim, de pensar assim, não é indiferença, sim, sabe? É a minha capacidade de, como profissional, ir lá, relatar os fatos da forma mais fiel possível, para que as pessoas tenham o direito de saber o que está acontecendo. sim. Mas Às você vezes a gente precisa se manter a deixa. sanidade também, né? Claro. E isso tem a ver com a pergunta da Cristina, Cristina Zaru, Cristina Zahar, que está falando aqui, que era o que a gente falou da questão da terapia, né? Você não faz terapia, mas que tipo de coisa você faz para dar uma desestressada ou pelo menos desanuviar a cabeça? Você faz alguma coisa, sei lá, respiração, meditação, vai correr, fazer exercício, você não faz nada? Tem Segundo que meu marido, eu trabalho mais daí. Você tem que começar a fazer. Então, olha só, já vai aqui ao vivo, puxão de orelha. Querida, vamos trabalhar isso, vai fazer alguma coisa, ou vai correr, ou vai fazer um exercício, vai dançar, vai fazer alguma coisa. Tem que jogar essa endorfina para fora para poder dar uma aliviada, porque não pode, Não, é tá? verdade mesmo. É, Verdade. A profissão acaba se tornando um vício. sim, não pode. A profissão tem que ser um prazer, gente, não pode ser um Ah, vício. mas eu faço. Eu Quando faço com alguém diz prazer. para mim assim, ai gente, jornalismo é uma cachaça? Não, não é uma cachaça. Jornalismo tem que ser um prazer de você fazer. Porque na hora que se torna vício, aí Angelina, acho isso, mas enfim, a minha opinião não tem a menor importância, mas enfim. A É Maria, que o que, meu vício é que eu sou viciada, mas eu não admito, sabe? vamos parar com isso. Já tem um esporro aqui geral na hora da live, vamos melhorar essa saúde mental. A Maria Espiridião vem o seguinte, que a gente já falou da questão do conselho que você daria para quem, né, quem quer trabalhar na fronteira e precisa saber lidar com esses atos tão brutais. Qual é o conselho que você dá para alguém, e é bom que você siga, né? Como Uhum. lidar com esses atos tão brutais que acontecem na fronteira? Olha, às vezes a gente só deixa a coisa acontecer, né? Às vezes a gente só deixa a coisa correr. Hoje eu viajo muito menos, hoje eu vou muito menos para a fronteira, porque como eu tenho algumas fontes já cativadas, né? Então, muitas coisas. E eu hoje tenho essa função de editora dentro do jornal, eu não tenho mais essa disponibilidade de tempo de estar viajando o tempo todo, né? Então, isso facilita bastante, né? O fato de você não estar na vulnerabilidade lá. Mas eu acho que um dos principais enredos para isso tudo é tentar não baixar a cabeça. Tentar. Porque se as pessoas. Eu penso assim, se as pessoas batem o pé contigo, e se elas acham que elas podem gritar contigo que você vai recuar, daqui a pouco elas vão se achar no direito de fazer isso o tempo todo, e daqui a pouco elas estão dizendo o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Então eu tive uma relação profissional sempre muito clara para mim nesses aspectos. As minhas fontes são minhas fontes, eu as respeito, sabe? Elas me respeitam, elas me passam informações, mas eu defino o que eu publico, o que eu não publico. Uhum. Eu não permito
que as minhas fontes, por exemplo, ou pessoas que estejam atuando, digam como eu devo trabalhar, né? Não no sentido de quererem da dominação. Quando é uma sugestão, eu acho que isso é muito bacana. Mas quando é um sentido de dominação, eu acho que tem que se impor. Perfeito. E eu acho que eu consigo me impor, assim, com uma certa facilidade com relação a isso, sabe? É um exercício diário para todos nós jornalistas. A gente está sempre ali no fio da navalha e a gente tem que estar sempre se protegendo. O Rafa Marcante hoje está danado. Ele já fez zilhões de perguntas, ele está enlouquecido. Rafa Marcantes, adorei você. Nem te conheço, mas já gostei. Ele perguntou o seguinte, viu? Olha, só não estou falando, criatura. Ó, o Rafa pergunta o seguinte: durante alguma cobertura, algum grupo criminoso se passou por fonte para tentar derrubar o outro grupo? Já aconteceu comum acontecer. É comum acontecer, mas olha, aconteceu uma situação muito, muito. Hoje é engraçada, na época não foi. E isso envolve não necessariamente um grupo criminoso, mas policiais que estavam trabalhando para um grupo criminoso, que se aproximaram da gente pedindo informações. Porque o que acontece? Como as pessoas começaram a sentir uma certa empatia conosco, as pessoas começaram a passar informações para a gente também do que estava acontecendo na fronteira. Pessoas anônimas, não só ligadas à área de segurança. E muitas pessoas, antes de ir para a polícia para denunciar, porque tinham um pouco de medo, receio, elas vinham e denunciavam para a gente. E aí um determinado grupo de policiais, isso há alguns anos atrás, né, nos procurou para saber, olha, é que a gente está fazendo um mapeamento também, a gente quer saber o que está acontecendo, tal. E mais tarde, por sorte, a gente não tinha divulgado nada assim de muito comprometedor, não tinha passado nada de comprometedor. Mas depois a gente soube, inclusive por uma operação que foi realizada um tempo depois, que esses policiais estavam envolvidos diretamente com o contrabando. Então, eu acho que essa talvez tenha sido a situação mais... Mas essa coisa dos próprios criminosos passarem informações... No ano passado, por exemplo, fechou-se... Deu um bloqueio grande assim, do Rio para o contrabando de cigarro. E aí um grupo de contrabandistas fez um grupo no WhatsApp para reivindicar a reabertura, dizendo que iam fazer um motim ali na ponta, e me incluíram no grupo. Não sei por que cargas d'água, mas me incluíram no grupo. E eu acompanhando toda aquela discussão, né? E eles, sim, falando coisas pesadíssimas, né? Aí eu peguei e pensei, bom, já que eu tô aqui, vou fazer uma matéria sobre isso, né? Aí vi todas as informações, na verdade eles queriam que eu fosse fazer uma cobertura dizendo que tinha que reabrir para o contrabando, que as pessoas estavam passando necessidade, que as pessoas precisavam de seus empregos de volta e tal. Mas assim, o tom da conversa lá não era um tom muito amistoso. Sim. Né, que tomava. E eu não me senti uma massa de manobra ali, porque eu não fiz a matéria no intuito que eles esperavam que talvez eu fizesse, até porque o que é lei, o que é certo. Mas essa também foi uma metodologia de tentar me apurando. Apurando. E nessa questão de apuração, eu acho que deixa eu ver quem é que pergunta aqui. Gente, tá uma loucura. Alguém aqui está perguntando, que uma hora eu vou descobrir aqui o nome, tá? Como é que você faz para cotejar essas informações das fontes? Porque muitas fontes podem, às vezes, jogar, dar um perdido assim, só para prejudicar. Como é que você faz para chegar na veracidade, né, da informação? Dá muito trabalho? Porque algumas fontes podem dar contra-informação, né? Por exemplo, quando a gente conversou outro dia sobre a morte do Elias Maluco, sim. Eu soube por uma fonte, mas eu sabia que a informação era extremamente fiel, porque eu confio muito na fonte que me passou a informação. Então, assim, eu não precisei ir, sabe, em outras fontes para checar. Quando existem fontes que passam informações que a gente acha meio duvidosa, a gente não publica absolutamente nada sem investigar. Por quê? Porque a fonte traz a informação, mas ela não faz a investigação para você. Exatamente. Às vezes ela te passa documentos, mas o tato jornalístico e como você vai publicar aquilo é dentro da redação que se discute.
né? Então, a gente sempre busca outras informações. A gente sempre busca documentos, por mais que eu não vá publicar os documentos, para não expor as minhas fontes. Eu preciso ter um amparo jurídico Sim, legal. exatamente. Então, Exatamente. a forma mais fiel é isso. Porque um fato nunca está isolado. E nunca existe uma pessoa apenas sabendo. Sim. Então, se você buscar informações, às vezes ela chega uma informação truncada, mas você vai lapidando, você vai lapidando, você vai lapidando, e você chega na veracidade da informação. Então, o que a gente Então, está falando aqui, gente, é uma apuração rigorosa, é isso, entendeu? É você ir cotejando informações de pessoas em off, em on, é documentação, é dados, é tudo isso cruzado, porque é boa matéria dá trabalho, tá? Não, tá. não vai pensando que cai do céu, não. Boa matéria dá trabalho, tem que ralar um pouquinho. Quem tinha feito a pergunta era Margarete Andrade. Margarete, achei aqui, porque no meio de tantos beijos que mandam para a Juliette, estava lá a sua pergunta. E a Luciana Chemin, acho que é assim que fala, ela falou o seguinte: eu imagino essa dificuldade, manter o equilíbrio e a sanidade não deve ser fácil, e ainda cuidar para não perder a sensibilidade diante de cenários tão chocantes, né? Quer dizer, você, pelo que você está falando, você tenta ali administrar tudo isso, né? Mas para um repórter novato, para alguém que está começando, pode ser muito mais difícil, né? Porque você já tem alguma estrada, né? Ah, é assim, eu lembro o primeiro homicídio que eu fiz profissionalmente, né, E falando, você né, de cobriu, gente, ó, que eu fiz, não, que você cobriu oficialmente, tá? Porque uma vez eu peguei um táxi com um sim, coleguinha, aí eu perguntei a ele assim: pô, você fez um homicídio hoje? O cara, ah, não, eu fiz um assalto, não sei o quê, e o motorista do táxi ficou meio apavorado, porque é o jargão que a gente usa, entendeu? sim, Então, só para alinhar aqui, tá? No primeiro tá, homicídio que cobertura. você foi, né, que você fez a cobertura, como é que você se sentiu? Muito mal, eu não dormi por 2 noites, assim, eu tinha 19 anos, eu estava chegando na redação, assim, então foi muito, foi terrível, assim, para mim. A mesma coisa, o primeiro acidente com vítima fatal que eu cobri, eu tinha a sensação que eu senti o cheiro daquele sangue em todos os lugares, eu não conseguia me alimentar. Isso foi muito. Eu acredito que isso seja comum para É, boa parte dos profissionais é das muito forças, pesado, né? muito pesado. A gente ainda fica com aquela É, sensação, o cheiro é uma coisa muito forte, né? O cheiro da rua, do esgoto, da casa, da umidade do lugar, isso fica entranhado e a gente demora para poder é, tirar isso. E o que a gente tem que sempre prestar atenção foi o que você falou lá atrás, é não banalizar, não perder a sensibilidade, não naturalizar a violência, porque pode correr esse risco sim, porque a gente faz tanto, né? Você vai cobrindo tantos homicídios, tantos assaltos, tantos crimes, que o olho não pode estar acostumado a isso, né? Então a gente tem que estar exatamente. sempre, né? E agora, olha só, viu como foi rápido? A live já Já? está acabando. Eu queria ficar horas aqui, porque ontem a gente começou um tricô que era coisa rapidinha, de 10 minutos, ficamos 1 hora de papo, né? Então, Juliette, primeiro eu É, queria dizer o seguinte, gente, todas as lives do programa Tim Lopes e as lives da Abrage, elas ficam gravadas, elas vão lá para a nossa playlist no YouTube e elas ficam também aqui no IGTV. Então, quem chegou no finalzinho, dá para recuperar toda essa conversa. E eu queria que agora você, para fechar, valeu a pena até agora trabalhar em jornalismo? ah, muito. Eu sou apaixonada por isso. Eu sou apaixonada pelo jornalismo. Sou suspeita em falar. Eu acredito tanto quanto o Gabriel Garcia Marques que é a melhor profissão do mundo. Eu sou apaixonada pelo jornalismo. Eu vejo o jornalismo como uma atividade essencial. A gente está vivendo momentos muito difíceis para a profissão, de muitos ataques. O que eu gostaria de dizer, sobretudo para quem é estudante de jornalismo, acredite no jornalismo profissional e só acredite no jornalismo profissional. Nos bons meios de comunicação, nos bons profissionais de informação. O que seria de nós, enquanto sociedade, se nós não tivéssemos acesso às informações de qualidade e à verdade? A gente precisa valorizar a verdade. O profissional de imprensa precisa ser respeitado.
ele não é um urubu, ele é uma pessoa essencial. Eu enxergo a minha profissão como uma profissão essencial. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou jornalista. E eu amo ser jornalista. Eu gostaria de fazer isso. Às vezes cansa os aspectos assim, de você, né? As pessoas apanha demais, processo aqui, gente que não gosta dali. Mas eu amo o que eu faço. E eu não saberia fazer outra coisa, sabe? Então, vale muito a pena. Então, olha, para quem está começando na profissão, para quem ainda está na faculdade, para quem pensa em fazer jornalismo, eu acho que fica uma dica, porque a nossa conversa hoje, a gente percebe a paixão que a Juliette tem pelo que faz. E ela faz um trabalho perigosíssimo num local que sabe, ali, está no fio da navalha. É delicadíssimo, né? E fica aqui o recado, quem quer cobrir fronteira, quem tiver alguma dúvida, pode te caçar, pode te mandar um e-mail para dizer assim, pô, Juliette, me dá uma dica? Pode? Com Viu? certeza. Pode me procurar nas redes sociais, pode mandar um recadinho. Dá Pode, um com oi, certeza. sumida, e aí já manda, já troca informações. Seria Pode. bacana. Imagina se todos os jornalistas que trabalhassem na fronteira se juntassem num, sei lá, num super zap, num grupo, não sei aonde, no Facebook, sei lá onde, para trocar as informações. Eu acho que parceria é o caminho, né? Com Quando certeza. eu conheci a Juliette quando aconteceu a morte do Elias Maluque e a gente acabou conversando a partir de uma indicação da Kátia Brembate, que também é nossa diretora aqui na Abrage. Então, eu não conhecia um profissional que é muito, muito ali na fronteira. Um Então, grande é beijo para legal. Kátia. Viu? Não é bacana? Viu como as É muito relações são legal. ótimas? É Então, muito Juliette, legal. ó, eu agradeço demais a sua disponibilidade, tempo, tudo que você contou aqui para a gente. Eu espero que as pessoas também tenham aprendido bastante. Desde ontem que eu conversei com ela, eu já aprendi um bocado de coisa. E confesso a vocês, o que me deixou mais estarrecida foi a questão do PCC do site, que eu falei assim, gente, não pode. Para o mundo, porque o negócio está complicado. Mas vocês vão saber muito mais sobre o marketing do PCC, porque a Juliette vai escrever esse livro, sim, porque ela tem bastante informação, tem muita coisa bacana. E aí a gente volta para fazer uma outra live. Não volta? Volta, né? Com certeza. Com certeza. É só você me chamar que eu venho. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Eu adorei estar aqui. Eu tenho um carinho muito grande pela Abrage. Eu tenho um carinho enorme pela Abrage. No ano que vem eu quero apresentar esse artigo no Congresso. Esse ano as coisas foram tudo muito, muito diferentes, né? Foi tudo muito. Essa pandemia virou a vida de todo mundo meio que de cabeça para baixo, né? Mas eu tenho um carinho muito grande pela Abrage, pelo jornalismo. Eu gostaria de mandar um beijo muito grande para os meus ex-professores que estão assistindo ou que vão assistir. Hoje é o dia do professor. Eu sou um pouquinho de cada um deles. Eu respeito muito a profissão de professor. Eles que estão ensinando nos bancos escolares da comunicação o que é a vida aqui fora. Isso Eu tenho um carinho muito grande. Eu gostaria de mandar um beijo muito grande e um beijo muito grande para você pelo seu convite. E, assim, você é uma pessoa sensacional. A Kátia te adora. Ai, gente, agora é tricô. Tô dando Depois a gente spoiler. tricota. Agora não pode ser tricô. Gente, olha a live tá acabando. Beijos enormes. Beijo para todo mundo. A live tá gravada. Quem chegou no finalzinho, vai lá. Olha, até mais. Beijo. Gente, beijo enorme, hein? Tchau, querido. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.